Salve, salve galera, Rudinei da Matemática com mais uma questão. Dessa vez uma questão do campo conceitual da função afim. Você também encontra essa questão lá no meu Instagram, questão de número 17. Acompanha lá. Ó, Enem 2019, caderno 5, amarelo, questão 163. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1. Para consumo de até 6 metros cúbicos, o valor fixo de R$ 12,00. Faixa 2. Para o consumo superior a 3 metros cúbicos até 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 3,00 por metro cúbico ao que exceder 6 metros cúbicos. Faixa 3. Para consumo superior a 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 6,00 por metro cúbico ao que exceder a 10 metros cúbicos. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é. E aí nós temos 5 gráficos e um deles é o correto. O nosso trabalho é analisá-los a partir do enunciado para dizer qual deles é o correto. E aí vamos lá. Como eu disse anteriormente, é uma questão do campo conceitual da função afim. Eu vou destacar alguns conceitos para vocês desse campo conceitual. Lei de formação e gráfico da função constante, lei de formação e gráfico da função afim, subtração envolvendo números reais, multiplicação envolvendo números reais. São apenas alguns conceitos, mas existem mais. É importante você buscar dominar esses conceitos para construir mais esquemas de resolução e assim você conseguirá resolver mais situações desse campo conceitual. A resolução dessa situação eu dividi em 5 passos. Primeiro passo, determinar a lei de formação para pagamento dentro da primeira faixa e esboçar o gráfico. Segundo passo, determinar a lei de formação e esboçar o gráfico. Terceiro passo, determinar a lei de formação dentro da terceira faixa e esboçar o gráfico nessa faixa. Quarto passo, reunir em um único gráfico os 3 gráficos, os 3 esboços construídos nos passos anteriores, ou seja, construir o gráfico da função P de V, valor ser pago em função do volume de água consumido. E no quinto passo, apresentar a situação. Vamos lá? Executando o roteiro. Como nós vimos no enunciado, para um consumo de 0 a 6 metros cúbicos, o consumidor paga sempre o mesmo valor de R$ 12,00, ou seja, não há variação. Se não há variação, essa tua função é constante. Se é uma função constante, eu estou dizendo que para qualquer domínio naquele intervalo do enunciado, eu vou pagar sempre o mesmo valor, R$ 12,00. E o seu gráfico é representado por um segmento de reta que intersecta o eixo vertical exatamente nessa constante que é R$ 12,00. Aí veja só, P1, porque é a faixa 1, P1 de V é igual a 12. Então, nós temos aqui uma reta horizontal que intersecta o eixo vertical Y, que nesse caso eu deixei Y, mas é a minha função P, né? Ou seja, valor pago, que está em função, deixei X, mas é V, né? Volume, né? O consumo naquela faixa, que nesse caso é de 0 a 6 metros cúbicos. Está aí. Primeiro intervalo, função constante, segmento de reta horizontal. Segundo passo, lembrando que ele vai pagar no segundo passo o valor que ele pagou pelo consumo da primeira faixa, mais R$ 3,00 pelo consumo dentro da segunda faixa. E o que seria esse R$ 3,00? Seria uma taxa de variação. A função agora não é constante, ela vai crescer. Ela tem agora na sua estrutura um valor fixo, B, coeficiente linear da função, e um termo que varia. Esse A, então, é a nossa taxa de variação 3. Ele varia porque depende exatamente do consumo dentro da segunda faixa. Então, nós temos
Dentro da segunda faixa, o que ele vai ter? P de 6, ou seja, o valor que ele paga na primeira faixa, que é R$12, mais R$3 pelo consumo dentro da segunda. V menos 6 por quê? Porque esses 6 metros cúbicos ele já pagou dentro da primeira faixa. Aplicando a distributiva aqui, nós temos 12, que é o valor que ele paga máximo na segunda faixa, na primeira faixa. 3 vezes V, 3 vezes 18. E aí nós temos uma lei de formação que leva ao pagamento, ao que o consumidor paga caso o seu consumo esteja na faixa 2, ou seja, com volume maior que 6 e menor que 10. E como seria o gráfico? Agora eu vou pegar os limites. Se ele paga R$12 até 6 metros cúbicos, como nós vimos no passo anterior, e se ele paga ao máximo um consumo na segunda faixa de 10 metros cúbicos, e 10 está dentro da segunda faixa, substituindo na lei de formação, nós temos 3 vezes 10 menos 6, 24. O que é esse 24? É o valor máximo que esse consumidor paga dentro da segunda faixa. Tenho 2 pontos e por 2 pontos passo uma reta. É aí que eu vou traçar o meu gráfico, ó. Esse ponto aqui seria o consumo máximo dentro da primeira faixa, R$12, né? Para consumo de 6 metros cúbicos, ele paga R$12. E para um consumo de 10 metros cúbicos, ele paga 24. Está aqui, ó, uma reta inclinada crescente, cuja taxa de variação é 3. Viu? Pronto, segunda faixa. Continuando, na terceira faixa, ele vai pagar o que ele pagou na primeira faixa, mais R$6 pelo volume consumido excedente ao que ele pagou lá na segunda faixa. Lembrando que na cidade o volume máximo consumido é de 15 metros cúbicos. Então, novamente, tem uma função afim. Só que agora a taxa de variação é maior, é 6. Isso significa que a tua reta tem um ângulo de inclinação maior. E o que vai ter então? Eu vou ter uma função no intervalo V maior que 10 e menor que 15, que tem 2 termos. Um fixo, que é o consumo na faixa 2, que nós já vimos que no máximo é de R$24, mais R$6 por volume excedente. Por isso 10 aqui. Por quê? Porque esses 10 metros cúbicos já foram pagos na faixa 2. Me resta pagar só o excedente. Então, distributiva aqui, 24 menos 60, menos 36. E aí eu tenho uma lei de formação que deve ser usada para calcular o valor a ser pago pelo consumidor cujo consumo está dentro da terceira faixa, ou seja, um volume maior que 10 metros cúbicos e menor ou igual a 15 metros cúbicos. Como é uma função afim, o seu gráfico é uma reta. Se é uma reta, para traçar a reta, eu preciso de 2 pontos. Um ponto é da faixa anterior, aquele ponto que vai me dizer quanto eu pago o seu consumo 10 metros cúbicos. E nós já vimos que ele paga R$24. Eu tenho o ponto 10, 24. E se ele consumiu o máximo 15 metros cúbicos? Aí eu pego 15 e substituo na lei de formação. 6 vezes 15 menos 36. 6 vezes 15, 90. 90 menos 36, 54. Tem um outro ponto. É o ponto 15, 54. Aí olha só, está aqui o gráfico. Veja, para um consumo de 10 metros cúbicos, o consumidor paga R$24. E nessa lei de formação, se ele consumir 15 metros cúbicos, ele paga R$54. A minha função P de V para a terceira faixa, onde o nosso X aqui, ó, é o volume consumido. Eu poderia ter usado V aqui repetindo, né? E aqui no Y eu poderia ter usado P, que é o valor a ser pago. Mas aí, eu tenho 3 segmentos de reta. Um segmento para a primeira faixa, função constante. Um segundo segmento, uma reta inclinada, cuja taxa de variação é 3. E um terceiro segmento, uma reta inclinada também, crescente, que nem no passo 2, só que agora com a taxa de variação 6. Quarto passo,
reunindo os 3 gráficos dos passos anteriores em um único plano cartesiano. Veja só, primeiro intervalo de 0 a 6, função constante. Segundo intervalo, maior que 6 e menor ou igual a 10, função afim crescente com taxa de variação 3. Terceira faixa, maior que 10, menor ou igual a 15, função afim crescente com taxa de variação igual a 6. Esse é o gráfico. E qual a alternativa correta? A alternativa que melhor representa essa situação é a alternativa A. Mas eu faço questão de lembrar o seguinte, eu fiz questão de construir a lei de formação, esboçar os gráficos de cada faixa de consumo, mas se você optar em analisar essas taxas de variações, você vai perceber pelo enunciado que a primeira faixa tem que ser horizontal, tem que ser um gráfico de linha horizontal, porque a função é constante. Na segunda faixa, existe uma inclinação que é menor que a inclinação da terceira, porque a taxa de variação da terceira faixa é maior que a taxa de variação na segunda faixa. Assim você conseguiria chegar à mesma resposta sem tanta descrição como eu fiz, mas eu optei por esse caminho para explorar a maior quantidade de conceitos possíveis, beleza? Então, galera, se gostou, diga gostei e dá um like aí. Também você pode ir buscar essa questão e ver as resoluções lá no meu Facebook, no meu Instagram e dá um like aí caso gostou. Caso não gostou, questione, diga o que não gostou para que a gente possa melhorar. Abração, fique bem, até a próxima. Fechou?